Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. O ciclo acabou. João Reynoso não será mais o técnico da seleção peruana. Na Federação Peruana de Futebol permanece firme a posição de que João Reynoso chegou ao fim de seu ciclo no comando da seleção peruana, mas o técnico considera que é capaz de reverter a situação da equipe nas eliminatórias. João Reynoso não continuará comandando a seleção peruana. Nas eliminatórias, ele conseguiu apenas 2 pontos em 18 possíveis. A seleção peruana vive uma das piores crises dos últimos anos. O último colocado na classificação das eliminatórias sul-americanas com 2 unidades, o bicolor não é o mesmo que se classificou para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e que disputou os play-offs do Mundial do Catar. Uma das principais pessoas apontadas pelos maus resultados é João Reynoso. O técnico peruano assumiu o comando do Blanquirroja após a saída de Ricardo Gareca e o time começou a despencar. Somente em 2023 venceram um jogo, perderam 6 e empataram 3, resultados que, após o empate em 1-1 com a Venezuela, tornaram o projeto insustentável. O ex-técnico do Universitário de Deportes e do Cruz Azul não continuará comandando a seleção peruana. Segundo informações colhidas, João Carlos Oblitas recomendou à diretoria da Federação Peruana de Futebol, FPF, a saída de João Reynoso e que a proposta será aceita. Além disso, averou-se que a área jurídica bicolor já trabalha na separação do estrategista. Completa-se assim um ciclo iniciado em agosto de 2022, quando o Peru perdeu por 1-0 para o México em amistoso disputado nos Estados Unidos. Ninguém me contatou. Horas antes de a notícia ser conhecida, João Reynoso indicou que mantinha a sua posição de permanência no cargo e que ninguém o contactou sobre uma possível saída. Ainda penso o mesmo. É hora de especular e respeito a opinião de todos. A outra coisa, continuidade do projeto, virá uma análise de todas as pessoas envolvidas, sim, técnico ideal do Peru, se você quer uma resposta é sim. Tenho certeza disso, disse ele a princípio. Seria bom se você perguntasse ao João Carlos. Para ser sincero, não sei de nada. Ele não me contou nada. Eu o vi antes do jogo. No final do jogo. Estou surpreso porque se ele disse à Liga 1, ele me diria. O vestiário deveria ter dito isso, mas quero pensar que é uma situação que não é real. Quero pensar sobre isso, acrescentou. Os números de João Reynoso no comando da seleção peruana. A primeira partida do bicolor, como já comentamos, foi em agosto de 2022, na derrota por 1-0 para o México. Depois disso, o Peru entrou em sequência positiva, vencendo as 3 partidas seguintes, 4-1 contra El Salvador, 1-0 contra o Paraguai e 1-0 contra a Bolívia. Mas 2023 acabou sendo complicado para João Reynoso. Na primeira partida do ano, contra a Alemanha, o Peru perdeu por 2-0, deixando uma imagem ruim. 3 dias depois, disputou a segunda partida, desta vez contra o Marrocos. Esta partida, disputada em Madrid, terminou 0-0, mas os Blanquirroja dedicaram-se apenas à defesa e atacaram pouco ou nada. Os outros 2 jogos serão no mês de junho, no chamado ASEAN Tour. Na primeira partida, surpreendeu a Coreia do Sul ao vencê-la por 1-0, mas perdeu na segunda partida contra o Japão por 4-1. Os outros 6 jogos foram pelas eliminatórias sul-americanas. Na primeira, empatou com o Paraguai por 0-0 como visitante, revelando o péssimo desempenho que teria nas próximas partidas. Na segunda, perdeu para o Brasil por 1-0 com gol de Marquinhos no último minuto. Na terceira partida das eliminatórias, perdeu por 2-0 para o Chile, em uma das piores partidas da era João Reynoso. E contra a Argentina também perdeu por 2-0 com um inspirado Lionel Messi. Nos dias 5 e 6, o Peru enfrentou Bolívia e Venezuela. Em La Paz, em mais uma partida para esquecer, perdeu por 2-0. E contra a Venezuela, em Lima, empatou em 1-1, numa partida onde se observaram algumas melhorias, mas não foi suficiente. É importante notar que a avaliação das decisões já está sem febre do partido, mas a posição continua a mesma. Nesta quarta-feira foi realizada nas instalações de Videna uma reunião entre o presidente da Federação Peruana de Futebol, Agostinho Lozano, e o diretor de futebol, João Carlos Oblitas, onde foi abordado o tema do futuro de João Reynoso como técnico da seleção peruana.
Na reunião, foi ratificada a posição de que São Luís já decidiu que João Reynoso não deve continuar no comando do bicolor, isso após os resultados obtidos nos primeiros 6 dias das eliminatórias sul-americanas de 2026, onde o Peru é o último sem registrar vitórias. A ideia de encerrar o ciclo Reynoso já existia desde a derrota em La Paz frente à Bolívia, 2-0, que finalmente se fortaleceu com o empate em Lima frente à Venezuela. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Peru News hoje, siga no Facebook e Instagram.